Olá pessoal, olha, o tema acessibilidade, ele sempre foi discriminado no Brasil, sempre, sempre. E como nós estamos em época eleitoral, proximidades, eu tenho observado, não vou dizer muitos, mas alguns candidatos a prefeito, a vereador, mas isso a nível Brasil. Principalmente aquelas cidades, aqueles municípios mais simples, né, com poucos habitantes, 5.000 habitantes, 10.000 habitantes, justamente para eleger ou reeleger vereadores. Tome bastante cuidado, você que está me assistindo. E há quantos anos, há quantas décadas a gente está falando sobre o tema em rádio, no rádio, aliás. E os próprios meios de comunicação nunca valorizaram, não adianta vir com conversa fiada, nunca valorizaram o conteúdo, a acessibilidade. A senhora que é mãe, o senhor que é pai, ou você mesmo que está me assistindo, tem uma deficiência física, visual. Aliás, quando se fala em pessoa com deficiência, sempre se dá destaque para os cadeirantes, não é verdade? Mas aí também tem uma justificativa, até do lado comercial. Essa cadeira de rodas que você vê, até uma criança mesmo, ela identifica essas vagas em logradouros públicos, shopping center. Hoje você encontra em qualquer local os próprios adesivos, né, que é uma cadeira de rodas em branco e do lado azul, um adesivo azul. Ele é um símbolo internacional de acessibilidade. Então, a identificação eu acho positivo. Como eu disse, até uma criança, já fiz esse teste, ela sabe do que se trata. Agora, o deficiente visual, obviamente, ele não enxerga. Ele ouve muito rádio. Tem pesquisa que diz isso. 75, alguma coisa, quase 80% dos deficientes visuais, os meios de comunicação é o rádio. E isso é muito bom. Então, mas também não existe uma programação específica para os deficientes visuais. Não se tem essa preocupação. E é claro que todos nós somos falhos. Todos nós, é claro, nós somos seres humanos. Mas há quanto tempo eu milito nessa área, na época quando eu fui repórter da Rede Saci, que nem existe mais, que era um portal muito interessante, importante na sua época, dentro das instalações da USP. E eu me identifiquei muito com a Rede Saci, e eu sempre gostei de escrever. Eu já tinha coluna em jornais de bairros, e eu coloquei esse tema, acessibilidade. E a preocupação do dono do jornal é sempre eu estou falando antes da internet, é sempre a quantidade de leitores sobre aquela coluna. Eu não vou citar o nome do jornal, mas o jornal tinha uma certa credibilidade na cidade onde eu escrevi essa coluna. Esse jornal era semanal, era quinzenal, depois semanal, e até pelo faturamento, olha só, pelo faturamento em dinheiro, depois eu soube disso. E eu me ofereci para o jornal na época, não cobrei absolutamente nada, e eles não quiseram, a princípio, de usar um espaço no jornal para falar sobre acessibilidade, para escrever, né, um colunista. E eu falei, olha, é inédito isso, né, eu já faço esse trabalho no rádio. E na mesma época coincidiu de eu estar escrevendo para a Rede Saci. É uma pena que a Rede Saci hoje não existe mais. Mas nós tínhamos lá, todo mundo, os repórteres pelo menos, trabalho voluntário. Nós não recebíamos absolutamente nada, salário, nada disso. Até os custos de combustível, cada um se virava. Então são profissões, né, que é o sacerdócio, eu entendo dessa forma. E você faz ou não faz, né? E eu sempre pensei dessa forma. Hoje, com
avanço da internet, aliás, com o aparecimento da internet, muito embora com atraso no Brasil, é muito benéfico, porque as pessoas também me encontraram, né? Porque também me perguntam, o Edson, qual tipo de deficiência você tem? E eu falei, mas por que essa pergunta? Não, porque você luta pelos deficientes visuais, pelos cadeirantes. Antigamente tinha até os termos que eram pejorativos, hoje é pejorativo, né? Até meio esquisito. Você chama a pessoa, aquela pessoa aleijada, né? Aquela pessoa torta, enfim. Bom, até a nova terminologia, que não é nova, já tem 12 anos, os próprios profissionais, né, dos grandes jornais, da imprensa, eles publicam, veiculam de forma errada. O termo portador não existe mais. Portador é quando você porta uma carteira, né, porta um documento. Então foi definido que não se usaria mais esse termo. Mas se os próprios jornalistas, repórteres, né, apresentadores de televisão não estão nem ligando para isso. Eu lembro que eu chamei a atenção em 2018, 2019, que é recente. Eu estive no SBT fazendo cobertura do Teleton. Aliás, eu gostaria de convidá-los, porque nessa semana aqui que entra, nós vamos falar um pouquinho mais do Teleton que está chegando aí, nos dias 6 e 7. Né? Tem a edição, o pessoal me pergunta, terá edição sim do Teleton, é claro, seguindo todas as regras da OMS, vai ter o Teleton. E é importante que todos participem, não é verdade? Mas voltando aqui ao assunto, portadores de deficiência, pessoas com necessidades especiais, isso aí não se usa mais. Define como uma pessoa deficiente ou pessoas com deficiência. Nós temos aqui em São Paulo, a maior cidade do país, tem a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e tem a Secretaria Estadual. Sinceramente, com todo respeito, eu não vejo nenhuma ação, não é porque é época política. Nessa gestão agora, eu não estou nem elogiando não, mas eu tenho que citar, do governo Alckmin, não estou elogiando, estou fazendo uma citação em relação à Secretaria Estadual. Com o governo Alckmin funcionava perfeitamente, eu não vejo, parece que a Secretaria nem existe. Estou criticando mesmo. Inclusive eu acho que a titular é a Célia Leão, que ela é deputada licenciada, ou ex-deputada, não sei. Ela é titular, mas eu não vejo fazer nada. Ou pelo menos vocês não estão divulgando. Bom, no site agora também você não encontra nada. Agora, e ela é cadeirante, né? Agora eu preciso, puxa vida, eu estou falando de improviso aqui ao vivo. A doutora Linara, que participou das duas gestões do Geraldo Alckmin, foi uma ótima e competente atuante, né? Não vou falar que é competente para de repente deixar que eu esteja fazendo uma crítica. Ela foi atuante, né? Então eu vou tirar a competência pela a vontade de trabalhar mesmo. A dona Linara Batistella, doutora Linara Batistella, desculpe, né? A senhora foi uma ótima secretária da pessoa com deficiência. Eu não vejo a mesma ação aqui dessa gestão do Dória. Da mesma forma, estou criticando sim, e tenho esse direito de criticar, porque eu trabalho na área, né? Eu trabalho na área como jornalista, não deixei de trabalhar. Aliás, eu trabalho independente. Então faço comentário no rádio, quer dizer, o rádio também está muito pobre em relação à acessibilidade. Pessoal, vamos se mexer aí, né? Pessoal da Jovem Pan, CBN, CNN, Bandeirantes, tem que ter um institucional, um programete falando sobre acessibilidade. Não é só agora a época de Criança Esperança, do Teleton, nada disso. As pessoas com deficiência, elas são vidas. E eles fazem o que nós fazemos, entre aspas, né? Nem as pessoas com deficiência, elas gostam de ser tratadas como diferente, como pessoas especiais. Elas não gostam disso aí. Vocês estão tão fora de órbita que não tem que abordar o tema, inclusive até para que seja difundido. O rádio é muito importante isso. Eu repito,
Os jornais ele vai escrever ou ele vai falar portadoras. Pelo amor de Deus, isso aí dói no ouvido. Já tem 12 anos essa nova terminologia. Daqui a pouco vai surgir outra. Então, assim, isso é falta de interesse, né? É um descuido e não tem desculpas em relação a isso aí. Aí, ao vivo aqui tem que tomar água. Comecei a falar, a garganta já pede água. Já me pediram, eu vou, conforme o público que eu tenho aqui, porque tem hora que cansa. Mas eu não estou chateado não, eu já passei dessa época de chateado, porque eu estou aqui no Instagram, estou no Facebook, estou no rádio, a pauta é aqui de cabeça, né? Eu improviso. Outro detalhe interessante a gente sabe que tudo tem um custo. O IBGE até agora não me explicaram, o próprio IBGE não me explicou. Aliás, o IBGE, há 10 anos atrás, eu tive um briguinho com o IBGE. Um diretor lá, não sei se está lá ainda, uma diretora, quis discutir comigo sobre o percentual de pessoas com deficiência no Brasil. E nesse mesmo dia, o jornal O Globo do Rio, uma matéria interessante, mostrando que os pesquisadores tinham preguiça de subir nos morros. Veja só, isso só estou falando para vocês 10 anos atrás. Então, naturalmente, essa pesquisa não foi bem feita, né? E a alegação é que não tinha segurança para eles. Então, quer dizer, até uma discriminação, porque no morro, ou qualquer lugar, existe pessoa do bem e pessoa do mal, não é verdade? Até hoje. Falando de 10, 12 anos atrás. Então, se você for fazer uma pesquisa agora no Google, você vai ver que não mudou nada. O percentual é o mesmo. 14 milhões e meio de pessoas com... 14,5% porcentagem. 14 milhões entre o percentual. Aliás, o percentual. Então vamos colocar aqui, 45 milhões de pessoas com deficiência. Sempre é esse percentual. Não é. Nós estamos chegando aí a um patamar de quase 50 milhões de pessoas com deficiência. Não precisa nem provar, é uma realidade. As pesquisas do IBGE a cada década. Está errado isso aí. Na minha opinião, tem que ser pelo menos a cada 2 anos. Para a gente dar uma folga, a cada 2 anos tem que colocar isso aí. Porque inclusive é através disso que o governo ele coloca a política social de inclusão. Não tem. 10 anos se passa quase 3 governos, se for fazer 4 anos, não é? Então vamos colocar 8 anos. Então o governo sendo eleito, nas 2 gestões, 8 anos, o IBGE a cada 10 anos. Mas, bom, eu sou apenas um servo, né? Um repórter, um jornalista estudioso. Mas a gente também, né? Com toda a nossa deficiência, estou falando deficiência de... Aliás, eu não respondi. Gente, aparentemente eu não tenho deficiência, mas todos nós temos deficiência, né? Eu não sou cadeirante, eu uso óculos, que chega um certo momento da sua vida que você tem que usar óculos para ler, né? Então agradeço a Deus, né? Mas todos nós, um dia, se você não tem uma deficiência hoje, você terá. A não ser que você morra antes. Não adianta, sabe, fugir disso. Todos nós temos. A própria deficiência de enxergar, de andar. Né? Quando você é mais jovem, você consegue correr e tudo mais e tal. Eu, por exemplo, eu tenho um problema agora que surgiu de 1 ano e meio para cá. Eu estou com um problema nos 2 joelhos. Estou me tratando. Então, eu tenho uma certa deficiência para andar rápido, como era o meu costume, né? Eu estou me cuidando. Então, eu estou gastando dinheiro. Aí eu me preocupo com as pessoas que não têm condições de comprar um remédio. Eu ainda tenho. Com dificuldade, porque os remédios, todos eles são caros. E para você comprar um remédio, você não está sobrando dinheiro. Está sobrando dinheiro? Não, né? E quem tem dinheiro, eles gostam de investir neles mesmos, não é? Principalmente os famosos. Eu dou uma sugestão aqui, por que você não... mas eu ajudo muitas ONGs, né? Parabéns. Mas nós precisamos muito de valorizar, né? De respeitar, principalmente respeitar
porque existe todo o governo, ele é obrigado a ter uma política para as pessoas com deficiência. Eu sugeri, inclusive, já participei até desses programas do governo federal. Eu não lembro se foi o primeiro governo, acho que foi foi o primeiro governo da Dilma. O pessoal de Brasília me ligou e pediu se eu pudesse gravar durante 1 minuto. Pediram 30 segundos não dá para você falar nada. 1 minuto, eu pedi 2 minutos, e eles colocaram no ar, gostei, 1 minuto e meio, para eu sugerir para Dilma o tema acessibilidade. E eu pedi um Ministério da Acessibilidade, é importante. Né? Mas tem muitos ministérios, realmente, mas e aí? Prometem de diminuir os ministérios, diminui, coloca outro, tal. O Ministério da Acessibilidade ele poderia abranger toda a área da saúde. Então a Secretaria Federal Especial, como tem nas secretarias dos estados. Aí você pode até me perguntar, mas aí vai ter que colocar mais pessoas, vai ter um gasto maior? Não vai ter não. Sabe aquela história na sua casa, o feijão só dá para a sua família? Chegou visita, coloca mais água no feijão. É questão de saber usar o dinheiro público, porque normalmente nós não nos preocupamos, principalmente com o setor público, ele não se preocupa. Pode perguntar para um deputado, um vereador, eu não estou querendo fazer briguinha de comadre aqui não, mas não tem a reforma da Previdência? Quem é que fala e não se... isso aí é da nervosismo. A reforma política. A reforma política, a primeira coisa, para falar um português bem claro mesmo, é diminuir os salários exorbitantes e as mordomias, pelo menos os políticos, de modo geral. De modo geral, todos os setores. Aí isso aí pode deixar para mais tarde, não é verdade? Ninguém quer perder a boquinha, as mordomias, né? Auxílio isso, auxílio aquilo. Tem camarada que mora em Brasília e ele tem auxílio residência. Ele mora em Brasília, tem auxílio residência, não é? Auxílio aluguel, seja, não importa. Mas a acessibilidade, a necessidade de a gente falar sobre tudo. As crianças com síndrome de Down, as crianças autistas. Olha só, tem temas que só entra na mídia quando algum artista, ou então esses humoristas, né? Eu até me nego a falar, humorista não é, o camarada não tem nem curso de teatro, sabe? Aí viraliza por um vídeo, aí já se autodefine humorista. Já perceberam isso? O cara no teatro só fala palavrão, ele não sabe falar, não sabe completar uma frase com o português correto. E fala palavrão. E normalmente eles ofendem as crianças com deficiência, né, autista, as crianças com síndrome de Down, ou outra questão. E eu vejo isso aí também, às vezes, a falta de apoio dos próprios, da classe artística também. Porque é muito fácil você ofender as pessoas, e no Brasil tem isso. Você ofende, aí você, não estou nem preocupado. Daqui 2 dias eu faço uma live ou um vídeo, peço desculpas, né, e as pessoas aceitam. Não tem que ser assim, né? Você observa também nesses lives de artistas, claro que eu não estou querendo fugir do tema, mas tem isso também. Mas a gente está falando de acessibilidade, porque as pessoas, olha, vamos colocar 45 milhões de pessoas, elas votam, né, elas vão participar das eleições. Elas elegem as pessoas. Então, só se preocupa com elas em época eleitoral. Elas comem feijão, arroz, né? Elas são consumidores. Elas gastam, então tem que ter respeito. Então, os artistas aí, alguns deles, bebem, se drogam e começam a falar bobagem na televisão, aliás, nas lives, né? Que é pior porque todo tipo de pessoas, a família está em casa assistindo, e as crianças também. Se fala muito, né, da proteção da criança e do adolescente, e deixa os artistas aí falar bobagens, né? Não estou querendo ser puritano, bebendo álcool, né? Já vem drogado. É preciso citar nomes? Não, são os artistas que estão aí, claro que não são todos. E fala bobagens, de falar bobagem, de assediar mulheres, né? Denegrir as mulheres.
normalmente denigram as mulheres, tratam elas como se fossem todas elas prostitutas, não é verdade? Como a gente está aí, e fora o racismo, né? Homofobia, quer dizer, não se respeita mesmo. Então é isso, gente. A gente vai tentar vir aqui, sempre na sua tela, falar sobre acessibilidade. Se de repente você quer uma sugestão, passar uma sugestão, o Ligeirinho aqui no Mato Grosso, né, aqui no Amazonas, né, olha, eu moro aqui num lugarzinho bem simplesinho, a internet chega muito difícil, eu te ouço no rádio, eu estou vendo você agora no Instagram, e eu gostaria que você comentasse sobre isso. Aqui não tem Conselho Municipal de Deficientes, aliás, em vários lugares não tem, mas a assistência, porque quando a gente fala isso é saúde, é a falta de saúde, então não tem, se fala muito em saúde básica, mas não tem o básico, não é? Não tem o esgoto é céu aberto, então as doenças vêm. Imagine para as pessoas com deficiência, né? A vozinha, o vozinho aí com dificuldade de andar, caminhar, a criança que nasceu com deficiência e vive em casa, então aí não entra, eu estou falando criança e adulto, não entra no percentual do IBGE de pessoas com deficiência. Por quê? Uma coisa triste que eu vou falar agora é que acontece. Se você não tem o pão, não tem o arroz, tem gente que tem uma refeição por dia só. Nessa época tem uma refeição por dia. Puxa no Google para você ver se você não percebe isso. Não tem reportagem sobre isso. Então ela vai ter condições de comprar uma cadeira de rodas. Ela só vai ter cadeira de rodas male se for por doação. Por doação. E as doações a gente sabe como funciona. E quando você ganha uma cadeira de rodas, normalmente é cadeira da pior qualidade. Aquela que você tem a deficiência, depois você vai ter um problema nas costelas. Porque essas cadeiras fabricadas aí, é uma vergonha, né? Falei demais, pessoal. Você pode também colocar aí hashtag Minuto do Deficiente, tá bom? Você vai ajudar a você mesmo. Nós estamos fazendo o nosso trabalho sem nenhum interesse há 36 anos. Não sou, não fui, não quero, não serei candidato a nada. A minha candidatura é ajudar você. Eu aprendi que nessa vida a gente sempre tem que passar para frente, sempre bons exemplos, né? Eu tento passar. Vamos ajudar, porque a vida é curta. Nós somos apenas passageiros aqui. Um grande abraço, pessoal. Fique com Deus. Bom domingo. Bom início de semana.